Natsuki Fujimoto Sensei, Daisuke Daio, eu te amo, man. Você é o cara. Traz logo essa continuação pra eu chorar ou pra eu rir ou pra eu ficar em desespero e empolgação. Haruardo, domo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo onde hoje eu vou apresentar o verdadeiro mangá impecável do início até o final. É aquele mangá que a gente considera o mangá de todos os tempos. É aquele mangá que vai ser arrasador e avassalador quando ganhar sua adaptação pela mapa. É aquele mangá que você vai correr ler, você lê em menos de uma semana, ou se você estiver sem fazer nada da vida, desempregado, com o coração partido, você lê em 2 dias, pra ser honesto. Então se prepara que a gente vai falar sobre Chainsaw Man. Não tem como, é uma história que é impecável, praticamente você vê a trama se iniciando e se concluindo em menos de 100 capítulos, não é qualquer autor que faz isso. Tenha noção que Boku no Hero Academia tem mais de 300 capítulos, Haikyuu teve mais de 380, Demon Slayer teve 200, então você vê que praticamente não é tudo o shonen que consegue se estabelecer e criar uma trama que se conclua em 100 capítulos, mais exato 97. Muitos vão falar, Haru, mas a trama vai continuar, também daí tem que lembrar disso. Sim, já foi confirmado pela própria Shueisha Jump que vai ganhar uma continuação de Chainsaw Man, isso é um fato. Porém, a trama principal se conclui em menos de 100 capítulos. A grande antagonista é comida pelo protagonista. Isso deve ser abordado. Então, diante disso, eu quero que vocês tenham noção que é uma trama muito boa, muito gostosinha. Praticamente a narrativa é excelente. A gente vai ter uma diversidade de personagens encantadores. A gente faz parte do fã-clube Piranhas do Aki. A gente ama aquele cara. A gente é cachorro da Makima porque é uma maldita. A gente ama odiar ela, mas todo mundo quer fazer parte da gangue dela. Todo mundo quer falar au Makima-san. Porque não tem como, né? Quem não quer ser cachorro daquela ruiva? Eu amo ruiva, pelo amor de Deus. Até quando é uma maldita eu tenho que amar. A gado é fogo, né? Mas, para todo caso, indo ao foco principal, que é sobre o que se trata Chainsaw Man, que é o que eu vou te falar agora. Começando a falar do plot de Chainsaw Man, sem tentar dar tantos spoilers, de uma maneira bem breve e rápida. Praticamente a gente vai conhecer um garoto que viveu no inferno. É isso mesmo, a infância dele foi no inferno mesmo, estando na Terra. Ele teve perda dos seus pais muito cedo, precoce, que eu não vou dizer os motivos. E com isso, ele teve como único aliado um demônio, que ele praticamente adotou. Ele permitiu que vivesse e esse demônio vai continuar com ele ao longo da vida. Assim, eles se tornam, digamos que, caçadores de demônio. Até o momento que ele é traído pelo seu chefe e diante disso, ele é esquartejado morto. Tanto ele como o demônio. Nisso, muito não se pensava, mas o demônio vai dar uma chance desse garoto voltar à vida, ressuscitar. Só que dessa vez com um demônio próprio, por conta de que o demônio que foi morto, ele se tornará o coração do protagonista, fazendo com que o protagonista possa reviver. E nisso a gente vê que o protagonista revivido é recrutado por uma bela maldita senhorita ruiva, que faz com que ele entre para o departamento de caçadores de demônios, e assim ele vai para Tóquio viver uma nova vida de desprezo, desespero que todo jovem quis viver, apaixonado, tendo várias desilusões como sonhos. É interessante por conta de que a gente vê que esse demônio que possibilitou tudo isso se chama Pochita e é um personagem que fica muito 10/10 porque de todos é o demônio mais temível, mas digamos que a face dele é muito fofa, a gente quer abraçar ele. E a coisa que ele mais quer na vida é ser abraçado. Por isso ele se sente grato pelo protagonista e ele deu a sua própria vida para que o protagonista pudesse retornar. Porque ele tem um grande zelo pela gratidão que ele nutriu. Então, Pochita 10/10 é aquele mascote de respeito que a gente quer abraçar e que a gente queria dar uns beijos, se duvidar. Mas, enfim, meus queridos, é a primeira parte, digamos que é o plot, basicamente é isso que se trata da narrativa. Acredito que agora a gente vai falar um pouquinho de alguns pontos que eu quero falar do que eu mais gostei de Chainsaw Man. Começando a falar um pouco sobre os maiores pontos de Chainsaw Man que eu quero abordar com vocês. Não tem como, vamos ao fã-clube Piranhas do Aki. Eu acho que é aquele personagem que eu não dava nada nos 50 primeiros capítulos. Porém, a partir dos 70 e pouco capítulo, eu vi a camada de desenvolvimento dele. Não tem como, foi o ápice. Tudo bem, estava próximo da morte dele, mas ele se tornou apaixonante. Por conta de que quando você coloca o zelo e carinho por pessoas que estão ao seu lado à frente do seu grande objetivo, que era a sua vingança, eu me apaixonei por esse personagem. Ele me conquistou. Querendo ou não, ele tinha perdido a família dele. Ele tinha perdido tudo. Ele estava no caminho da vingança. Não tinha outra coisa.
Porém, por já ter visto a Power e o Denji terem sido decapitados, praticamente morto, ele pensa, não tem como, eu não quero ver isso novamente, eu não quero mais perder pessoas próximas. E acontece que isso tudo foi ruim, talvez pra ele ter saído do caminho da vingança, porque ele formou uma nova família, se tornando o guardião da Power e do Denji. Ele teve um afeto, e diante disso a gente vê quando ele fala que o esquadrão dele não vai ir para essa luta contra o Devil Gun, que até então era o maior vilão da trama, que é o vilão que causou uma devastação, um terremoto no mundo inteiro, acabando com milhares de vidas. E acontece que nessa missão de capturar e acabar com esse demônio, acontece que a Power e o Denji iriam ser obrigados a ir, porque eles são mascotes da Makima. Então não adiantava o Aki ter praticamente saído da missão com seu esquadrão, porque a Makima pegaria os dois novamente. E com isso, ela fez o que ela queria, a sua vontade inicial, que era ter todos, que ela persuadiu através do controle, fazendo jus à fama que ela tem de ser a demônia do controle, que é a sua verdadeira face. Não tem como, nesse momento, eu amei o nosso querido Aki. Eu já estava começando a nutrir dúvidas pela Makima desde o início da obra, por conta da sua personalidade astuta, calculista, manipuladora, mas que apenas usava as pessoas. Com isso, eu tive praticamente todas as minhas dúvidas sanadas. Eu conheci já a verdadeira essência da Makima, antes dela ser realmente apresentada como a verdadeira demônia do controle. Diante disso, a gente vê que foi um dos momentos mais legais da trama, por conta de que o amor do Aki fez com que ele desse a sua própria vida para tentar proteger Power e Denji, modo que a gente vê o que aconteceu com o nosso querido Aki por influência da Makima, apenas o usando, porque ela consegue praticamente meio que anular as memórias dos últimos anos, quando ela firmou o contrato usando de ordens autoritárias, como foi mostrado pela própria Angel. Então, infelizmente, o final triste do Aki se deu ao fato dele ter praticamente as suas memórias talvez apagadas e ter ficado sob o controle da Makima. Muito pode se pensar, ele viu a morte dele, porém talvez ele não tenha visto todo o caminho que ele iria levar à morte, senão ele não teria ficado ao lado da Makima. Então, foi muito triste, mas a gente vê que a Makima consegue talvez fazer com que as pessoas se apaixonem por ela, fazer com que tenham prazer sexual por ela, ao modo que sempre estarão ao lado dela. Talvez isso tenha ocorrido com o Denji, como a gente viu, e até mesmo com o Aki, quando ele se questiona do porquê ele ama a Makima. Então ficou muito legal isso. Mas, enfim, é interessante porque o Aki virou o meu personagem, não vou falar favorito, mas talvez masculino, talvez seja o meu favorito da trama. É um personagem que me conquistou, eu me apeguei nele e teve um final trágico, mas é um personagem que a gente ama e sente um carinho enorme na obra. Enfim, tendo falado do Baki, vamos falar agora da maldita Makima. E eu diria que chegamos em um dos momentos que eu mais aguardava falar com vocês, pessoal, que é sobre a Makima, que não tem como, me desculpa, mas é a minha wife favorita. Muitos vão falar, Haru, você tá brincando que ela é sua wife favorita. Depois de tudo que ela fez, eu gosto da personalidade dela. Ela é manipuladora, ela é fria, ela usa as pessoas. Tem certos quesitos que me remetem a lembrar da Makima, que eu me sinto similar a ela. Então, não tem como, a Makima, ela é apaixonante. A maneira como ela é atraente e cativante, a maneira como ela usa da pessoa, mas faz com que a pessoa se realize no que ela deseja, é interessante. Ela satisfaz a pessoa, porém em prol do seu objetivo. Então é aquela personagem que eu sou apaixonado, não tem como. É a personagem que eu amo odiar, é tipo o Dio de Jojo. Eu amo xingar, eu amo criticar, mas eu amo a maneira com que é desenvolvida. Não tem como. A Makima era a figura principal feminina da trama desde o início. Havia escolhido recrutado o Denji para que no final mostrasse a sua verdadeira face, se tornando a grande antagonista da trama. Não tem como. É aquela personagem muito cativante. A gente odeia o que ela fez com o Aki, que foi em prol de fazer uma desestabilização no Denji, para que ela pudesse usar o Denji como um pet mesmo, como uma arma, que fez com que se tornasse o Chainsaw Man sem controle. E não tem como, quando você pensa nisso, se liga só, a Akira ia criar um mundo praticamente sem medo, mas usando do Denji descontrolado, que é o Chainsaw Man e não o Denji, e no fim, se ela precisasse ser devorada e comida pelo Denji, seria a vida que ela quis, seria uma honra. Então você percebe que ela demonstra um afeto pelo demônio da Serra Elétrica, né, pelo Chainsaw Man. Você vê praticamente o carinho que ela teve quando ela pega o coração do Denji, que era a Potita. Ela queria viver com alguém que pudesse causar um equilíbrio para ela.
a gente nota isso porque ela não queria, digamos que ter alguém que apenas ama ela, digamos que por ser o demônio do controle, algo que afetava ao redor, ela queria alguém que se equiparasse a ela, e o Chainsaw Man pode fazer isso porque tem poderes que faz com que ele se torne imbatível, que eu não preciso dizer aqui porque seria um grande spoiler. E diante disso, você vê que a Makima, ela poderia ter tido uma vida legal, porque o Dente poderia proporcionar isso, ele era o Chainsaw Man, porém ela queria o Chainsaw Man naquela figura demoníaca mesmo. A gente nota isso. Ela nunca viu o Denji como uma pessoa, talvez nem como receptáculo do Chainsaw Man. E acontece que nesse momento ela apenas o usava no momento que ela conseguisse transformar ele no que ele virou, no herói do povo, sem ser alguém temido, acabando com medo, apagando tudo que veio do rastro de outros demônios, como guerra e doenças. É interessante porque a gente vê tudo que a Makima iria levar. Ela é uma fã do Chainsaw Man, só que acontece que, por ser uma grande fã, ela apenas visualizou o Chainsaw Man e não o receptáculo, o que fez com que culminasse na sua derrota, quando mesmo retirando o coração do Denji, graças aos laços que o Denji fez na trama com a Power, ele conseguiu sobreviver pelo sangue dela, ao modo que ele acabou com a Makima, que já estava enfraquecida, e nisso ele pega a Butita de volta, ele vira o Chainsaw Man novamente, e com isso ele devora a Makima, comendo praticamente a Makima, fazendo com que ela vire uma só com ele e gerando na próxima reencarnação, onde a gente conhece uma garotinha que o Denji vai cuidar para que ele não se torne a próxima Makima, concluindo com excelência uma narrativa magnífica. Sem dúvidas, Chainsaw Man é uma obra arrasadora, é impecável desde o início até o final. A forma como a verdadeira antagonista se demonstra, não sendo o Devil Gun, ele é o principal plot da trama inicial. Ao longo do decorrer a gente vai vendo que ele continua sendo como a figura principal, que é o objetivo a ser derrotado pelo protagonista, porque foi uma promessa feita entre ele e a Makima. E com isso a gente chega no momento ápice, quando é a missão envolvendo Devil Gun, a gente conhece a verdadeira face dos personagens, como a Makima, que se torna a grande antagonista, sendo o verdadeiro demônio a ser derrotado, que é o demônio do controle, alguém que está num nível muito maior que o Devil Gun, por exemplo. Com isso, vemos também o plot do Chainsaw Man, entre outras coisas. É interessante porque eu quero que vocês tenham noção que praticamente ninguém iria matar o Devil Gun. Todos iriam ter posse dele para ter, digamos, um poder militar muito maior para botar respeito nos demais países. Por isso, o Chainsaw Man também era alguém temível, porque era o maior dos demônios. Era o demônio a ser temido pelos outros. Então ninguém derrotaria ele, nem mesmo o Devil Gun. É interessante porque o Devil Gun está sob controle dos Estados Unidos, e nisso eu espero ver na continuação mais sobre esse demônio, por conta que ele causou uma catástrofe, porém a gente viu que ele foi usado também para derrotar a verdadeira demônia, que seria um perigo. É interessante porque não dá para saber se foi o presidente dos Estados Unidos, mas possivelmente a gente acredita que foi ele que fez o primeiro terremoto catástrofe acontecer, por ter tido o primeiro controle com esse demônio. Mas é interessante porque ele ofereceu 1 ano de vida de cada povo americano para utilizar desse demônio, mostrando que é uma grave consequência, porém para enfrentar Makima era necessário, e a gente viu aonde gerou, não é mesmo? Então, não tem como, é interessante porque todos estavam contra Makima, até mesmo o próprio país, porém ela tinha feito um contrato com o primeiro-ministro, né? Que poderia acontecer algo ou ser, digamos, vinculado aos civis, caso algo culminasse nela. Então é interessante ser abordado, por isso nada poderia derrotar ela e a gente via organizações especiais. Então, eu gostei de tudo porque é muito fechadinho, é o tipo de obra que eu gosto, me envolve desde o início até o final e fica cada vez melhor, seja por ter uma narrativa legal, por ser um plot twist e por ter uma camada de personagens que são incríveis, impecáveis. Então, não tem como. Mais uma vez eu reafirmo, eu amo odiar a Makima. O Denji, ele foi um arraso de protagonista, ele se desenvolveu de uma maneira excelente, ele bolou um plano que ele vai ter a Makima para sempre dentro de si, de certa maneira, e ainda vai cuidar de uma reencarnação para que não se torne a próxima Makima, para que não gere mais problemas. Então, se liga só, foi incrível, eu só fico criando expectativa, porque para a continuação de Chainsaw Man, eu quero ver mais do Devil Gun, eu quero ver da Demon of Blood, que é a demônio do sangue. Eu quero ver mais do Denji se desenvolvendo como pessoa. E quero ver mais do Chainsaw Man, né? Ele sendo o herói do povo, digamos que tendo muita relação sexual, tendo muito dinheiro e tendo muitas garotas, como ele mesmo disse. Então, sério, que mangá impecável. Se você não leu e queria saber minha opinião, leia, porque é perfeito. Se você já leu, dá uma relida para se preparar pela mapa que vai lançar o PV. Logo, logo lança o anime esse ano. E é isso, gente. Esse foi o primeiro vídeo de Chainsaw Man, falando um pouco da minha impressão sobre o mangá. Espero trazer mais conteúdo em breve para vocês sobre essa obra impecável. Até lá, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora.
A gente se vê no próximo vídeo, do próximo vídeo de Chainsaw Man Matana.